touch your heart. All I wanna do is love you. All I wanna be is your face. All I wanna do is touch your heart. Boa noite a todos. Oh, Obrigado mais uma vez pela recepção. Em nome de Jesus. eu quero te amar. Eu quero ver tua Eu fiz de forma propositada meter o tema aí em cima. Estamos a falar da terceira parte da oração. Demos uma pausa porque falamos sobre o tema Diga Sim a Jesus Cristo. Fizemos dois vídeos e voltamos no tema que estamos a falar, a oração. Parte 3. E temos a oração conversa de duas vias. Eu acho muita falta de respeito e falta de consideração de muita gente. Fica a falar com Deus, traz todos os problemas a Deus, traz tudo mais alguma coisa a Deus. Depois de descarregar tudo a Deus, ele vai embora. Nem sequer dá um tempo para ouvir a Deus. Um dia um pregador mal-humor disse, um pregador de Alabama, para mim um dos melhores que eu conheci, minha fase. Ele disse que a parte mais importante da oração e meditação é aquela parte que você, depois de falar tudo a Deus, fica em silêncio meditando no amor de Deus, meditando na palavra de Deus, o que Deus fala acerca daquilo que você pediu, esperando uma resposta da pessoa pelo qual você falou. Mas o que temos visto? Vamos para a igreja, falamos na oração. No nosso quarto, falamos na oração. Oração em grupo, falamos, descarregamos tudo. Amém, irmão vai fechar, amém, amém. Nem damos tempo ao Espírito Santo. Olha que os apóstolos não eram assim. Quando Paulo veio falar sobre o gentio e que devemos pregar sobre os gentios, para não sobrecarregar os gentios, a Bíblia diz que o discípulo falando assim, pareceu bem o Espírito Santo em nós, não vos carregar mais com muitas coisas. Eles não falaram que pareceu bem em nós e o Espírito Santo, não, o Espírito Santo em nós, porque eles sabiam que nessa conversa de duas vias, que é a oração, o maior é o Senhor, e eu sou o menor, e a palavra de Deus é o veredito final. Por isso a Bíblia diz que aquele, como vimos no livro de Provérbios 38:9, aquele que deixa de ouvir a lei até a sua oração torna abominável. Por quê? Porque ele diz, trazei-me a lembrança, Isaías 43, trazei-me a lembrança. Né? Lembra-me, o que tens? Traz-me a lembrança aquilo que eu preciso ouvir para que possamos juntos, deixa aqui ler. Não, não você sozinho, juntos, para que possamos juntos
Deus quer fazer junto contigo. Deus escolheu você, Deus escolheu você. Ele diz assim, Isaías 43, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Aprenda as tuas razões para que eu te possa justificar. E bem sabemos que a Bíblia diz que o Senhor vela a sua palavra para cumprir. E bem sabemos também que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem de ouvir a palavra de Deus. E Jesus falou, a boca fala, do coração está cheio. O que está cheio o teu coração? A palavra de Deus é a resposta da tua oração, amigo. Se você orar de acordo com a sua vontade, que é a sua palavra, trazer a sua palavra a Deus, você está trazendo a voz de Deus na tua oração. Mas mesmo assim, ainda se Deus fala, Deus não é como esses deuses de pedra, de plástico, de madeira, que tem boca, não falam, tem ouvidos, não escutam, tem olhos e não vê. Deus fala. E ele diz assim, no livro da 1 Pedro 3, deixamos lá. No seu verso 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Deus está atento às suas orações, tudo bem. Mas Ele precisa te responder. Ele precisa falar, porque Deus fala. Meu irmão precisa ouvir esse Deus. Precisas ouvir esse Deus. Porque a oração é conversa de duas vias. Quanta gente ora, há anos a orar e nunca ouviu a voz de Deus? Muita gente. Depois queremos culpar os pastores, queremos culpar as pessoas. Por quê? Porque você ora, pede, mas não ouve a voz de Deus, não ouve a direção de Deus, não ouve, porque você não dá tempo para Ele falar para você. Você não está disponível a ouvir, você está só disponível a trazer, a murmurar, a trazer as tuas reclamações só. Mas a oração é conversa de duas vias, onde você fala e Deus responde, Deus fala e você responde. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus. De duas vias. Deus fala e quer e continua a falar. Para responder a tua oração. Ele diz que Ele está atento para responder. Está atento para dar solução. Os olhos estão postos a ti. Você para Deus é como se fosse uma criança. Um filho que está no berço. E os pais estão na sala. E qualquer barulho que essa criança fazer, os pais vão logo a correr para saber o que vai se passar. É assim. Nós e o Senhor, que Ele é Pai, Paizinho, Ele é o Pai. Pai da glória. Pai eterno. Pai nosso. Ele é a fonte, mas Ele precisa falar. Ele quer falar em muitos de nós, quer falar nos nossos corações, quer corrigir. Quero ter comunhão conosco, quero ter intimidade, quero falar. Mas
Nós somos portadores de respeito, nós não temos educação, não temos maneira. Pensamos que só chegamos a Deus, descarregamos os problemas, queixamos ainda nosso irmão. Como é que aquele já recebeu, ainda não recebi? Dissemos tudo, tudo mais alguma coisa a Deus. Mas nunca paramos para dizer, Deus, neste assunto, o que é que o Senhor acha? Neste assunto, qual é a tua vontade? Neste assunto, o que é que eu devo fazer? Queremos respostas. Queremos que Deus fala para nós, responde para nós, mas não queremos ouvir. Não temos tempo para ouvir. Estamos mais preocupados na internet, nas festas, na beleza em agradar. Mas a palavra de Deus não muda e não passará. E como é que Deus fala? Fala por intermédio do Espírito Santo em nós. Como é que Deus falava com Adão? Através do seu Espírito. Deus se conectava com Adão através do seu Espírito. Deus não descia no jardim, e andando no jardim, não. Deus é tão grande para o jardim não poder suportar a presença de Deus. Mas é que Deus, a Bíblia diz, eles ouviram a voz do Senhor. Então, eles ouviam, Adão falava com Deus. E todos aqueles que tiveram comunhão com Deus, Deus falou ou por intermédio dos profetas, por intermédio do Espírito Santo, ou por intermédio de anjos que recebem a ordem do trono da graça para nos transmitir. Como diz no livro de Salmos 103, no seu verso 19. E para completar, no livro de Daniel, no seu capítulo 9, no seu verso 23. Daniel orou. E o anjo Gabriel, quando chegou, disse assim: no início da tua oração, eu recebi a ordem, eu recebi a resposta, eu recebi a orientação para vir te trazer. Sei que no livro de Salmos 103 diz assim: anjos poderosos, magníficos, recebem a ordem por meio da sua palavra. Por isso é que na oração, meu irmão, tem que trazer a palavra de Deus. Porque Deus vê a sua palavra para cumprir. E se você deixa de ouvir a palavra de Deus, você torna essa oração torna-se abominável. Não é aceito. E Deus não está preocupado em fazer a tua vontade, Deus está preocupado em fazer a sua vontade, a vontade dele, não a tua. Porque se os teus desejos, os teus pedidos não forem de acordo com a sua vontade, que é a sua palavra, Deus não vai atender. Ele não vai te responder. Porque tudo sem fé é pecado. Mas eu quero te levar a te ensinar hoje como é que Deus responde, ou como é que Deus fala. E tudo, a Bíblia tem resposta para tudo. Para tudo que Deus achou suficiente para nós saber. No livro de Jó, no seu capítulo 33, oh glória a Deus, no seu verso 14, começando no 14, diz assim a palavra do Senhor: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Para dizer o quê? Às vezes Deus fala uma, duas vezes, ninguém atenta. Porque o homem, o filho, às vezes não está disponível a ouvir o pai. O filho só quer trazer reclamação, só quer criticar, só quer chorar. Não está disposto a ouvir. E Deus fala assim: nós temos que ser tardio ao falar e pronto a ouvir. Mas não queremos ouvir. E aqui no livro de Jó, a Bíblia está dizendo:
Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Deus fala. Dá oportunidade, peça ao Espírito Santo. Dá um ouvido de que possa ouvir a voz de Deus. E quando Deus não fala através da voz, Ele fala por intermédio de quê? De sonho e visões. Olha no seu verso 15. Em sonho ou em visões da noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Aquela visão, aquele sonho que Deus te deu durante a noite. É uma forma de Deus falar consigo. Porque Ele deu conta que o meu irmão não está conseguindo lhe ouvir. Por meio da voz do Espírito Santo no teu espírito. Então, Deus, depois de você orar tanto, pedir tanta coisa, Deus espera você dormir. Então Deus vem falar contigo. Como diz no livro de Jó, capítulo 33, no seu verso 14 e 15. Estamos no 15 agora. Em sonho ou em visão da noite. De noite. Quando cai o sono profundo sobre os homens. E adormecem na cama. Quer dizer, Deus fala em sonho ou visão da noite. E depois diz, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução. E mesmo às vezes Deus nos dá visão, nos dá sonho, uma instrução. Mas como nós estamos cegos, como nós estamos simplesmente prestar atenção na situação e não em Deus. E não em Deus. Temos dificuldade de lembrar o sonho, a instrução, se não dá mais. Não, alguém parece que me disse isso. Não é Deus te falando no sonho. Te deu visão. Sabe por que Deus faz isso? Eu quero ler para melhor entendimento numa versão que eu tenho aqui. Porque aqui está mais claro. Vou pôr aqui em cima do meu computador. Mas vou ler nessa versão primeiro. Diz assim. Então abre, verso 16. Então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder o homem à soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Olha só, quando nós oramos, depois de orar, estamos a pedir algo até, muitas vezes estamos a pedir algo. Muitas vezes estamos a pedir algo que mete em risco a tua vida, a vida das pessoas ao teu redor, né? A vida da igreja. Estamos a pedir isso. E como não ouvimos, não demos tempo para ouvir a voz de Deus na oração, que é uma conversa de duas vias, você fala e Deus responde, Deus fala e você responde. Então, Deus usa o sonho e visão. Mas deixa eu ler essa versão para que o meu irmão tenha uma maior percepção. Em nome de Jesus. Esse é
Essa é a Bíblia Sagrada, Bíblia do Estudo. Diz assim a palavra do Senhor, no mesmo livro que estamos a ler, mas em outra versão. Diz assim, capítulo 14, diz assim: Deus tem várias maneiras de falar, e nem sempre nós percebemos disso. Às vezes fala durante a noite, por meio de sonhos e visões, enquanto o sono domina as pessoas e elas dormem profundamente no seu leito. Então abre os ouvidos aos homens e mete-lhes medo com os seus avisos, para afastar o homem da maldade e evitar que eles se encham de orgulho, e assim os livra da morte, de se perderem no abismo sem fundo. Olha só, meu irmão. Olha, oh Deus. Oh Deus, Deus é maravilhoso. Deus, você pediu tanto a Deus, orou, mas Deus chega agora, Deus diz, pô, esse meu filho está pedindo algo que poderá meter em risco a sua vida. Então Deus está falando assim, filho, escuta ainda, quero falar contigo, você não está ouvindo. Talvez venha em sonho em você, em visões, para te livrar da soberba, da espada, do abismo, para você não cair no abismo. Eu quero te aconselhar a partir de agora, a partir de hoje. Ouça a voz do Senhor. Ora. Se falar 30 minutos na oração, dá 15 para Deus. Depois vais poder dar em 30 minutos. E vai ser assim. Falou 1 hora, tem 1 hora para ouvir Deus. Ele vai falar também. Ele fala por intermédio da sua palavra e fala por intermédio de sonhos e visões, como vimos aqui. A oração é uma conversa de 2 vias. Entendeu, meu irmão? De 2 vias. Oração é uma conversa de 2 vias. Atenta aí que eu disse no livro de Jó 23. Eu trouxe essa versão porque eu achei ela mais estruturante, com maior descrição daquilo que falamos. Vou repetir porque há necessidade de repetir. Mas eu gostei da versão do versículo 14 na Almeida normal, que diz: Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Amém? Mas agora eu vou buscar o 15 já nessa versão que eu tenho aqui. Diz assim: Às vezes Deus fala durante a noite, por meio de sonhos e visões, enquanto o sono domina as pessoas e elas dormem profundamente no seu leito. Então, olha aí, então abre os ouvidos aos homens e mete-lhe medo com os seus avisos. Então Deus nos avisa. Oramos a Deus, está passando uma situação, oramos a Deus, buscamos a Deus, mas não ouvimos a voz do Senhor. Então, como Deus falou e nós não ouvimos, então Deus nos traz visão e sonhos. Para que fim? Para afastar os homens da maldade. Isso é no verso 17. E evitar que eles se encham de orgulho. Deus não gosta de orgulhoso nem soberbo. Orgulho é a mesma coisa que soberbo. Depois diz: assim os livra da morte
e de se perderem no abismo sem fundo. Quanta gente hoje estava na igreja, por não ouvir a voz de Deus, pediu coisa a Deus, e Deus não respondeu, Deus não atendeu, mas Deus falou no seu coração, Deus mostrou-lhe a desvantagem daquilo que estava a pedir. Por causa disso, a pessoa se escandalizou e foi no abismo sem fundo. Outros até foram até a morte. A oração é uma conversa de duas vias. Dá tempo para Deus falar contigo na oração. Este é o tema que trouxe hoje para você, para o meu irmão e para mim. Vamos dar tempo de qualidade para ouvir a voz de Deus por intermédio da sua palavra, por intermédio da sua visão, por intermédio dos seus sonhos, em nome de Jesus. Que Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe esta palavra. Eu sei que no dia de hoje, esta palavra veio para mudar nossa maneira de orar, para mudar nossa maneira de ver as coisas. Talvez queremos tomar decisões sem ouvir a voz de Deus. Queremos tomar decisões sem dar tempo de qualidade para ouvir a voz de Deus, para ver o que Deus acha desse projeto, o que Deus acha desta coisa, o que Deus acha disso que eu estou a fazer. Cada orgulho, limitação, ao invés da pressão das famílias, vamos ter relacionamentos que Deus não aprova, mas só estamos pressionados e por causa da pressão não estamos focados naquilo que Deus quer. Hoje todo mundo está preocupado com a idade. Eu já tenho essa idade, tenho que manter. Outros já tenho essa idade, já podia ser rico, já tenho que atingir esse nível de dinheiro. Vão para a bruxaria, feitiçaria, porque pensam que não, Deus não abençoa. Não, Deus abençoa. Deus fala os riscos que pode trazer se você não estiver estruturado para receber o que você está a pedir. Deus fala por palavras, por revelações, por sonhos. Daqui, Deus fala. Mas será que você está disponível a ouvir a voz de Deus na oração? Ou em sonhos ou em visões? Quando tu estás a dormir? Então peça a Deus, em nome do Espírito Santo, para te abrir. Até no negócio, até no emprego, até no terreno que tens que comprar, na casa, tudo. Se você é filho de Deus e é guiado pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que todos quantos são guiados pelo Espírito Santo de Deus, você tem que ouvir a voz do Espírito Santo, que é a voz de Deus, por intermédio de palavras, no teu espírito, por intermédio de sonhos e visões. Ele quer te direcionar num caminho de justiça, em pastos verdejantes. Mas para isso, deixa ele ser o seu pastor. A ovelha não se guia, o pastor é que guia a ovelha. Só assim nada te faltará. A ovelha nem sabe onde há pasto. O cabrito não sabe onde há pasto. O pastor é que leva ela no pasto. É que endireita as veredas. É que cria condições para ele beber, para o animal beber. Então o Senhor é nosso pastor. Ele é que nos guia. Ele é que nos... A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então ouve a voz de Deus na tua oração. Depois da tua oração, no teu dormir, no teu levantar, ouve a voz de Deus, dá espaço da voz de Deus falar no teu coração. Porque a voz de Deus é a melhor voz que tens que ouvir nessa terra. Porque Ele só quer o bem para você. Que Deus continua a abençoar esta palavra em nome de Jesus. Amém.